E aí, minha turma, tranquilo e beleza? Maravilha! Satisfação enorme estar com vocês aqui. Esta é a primeira aula do bimestre 2 para as minhas queridas turmas do segundo A, B e C da Escola Fausta Garcia Bueno. E para você que está no canal Franquímica, está nos acompanhando também nesses estudos. Eu estou disponibilizando as aulas que eu ministro para as minhas turmas da Rede Estadual de Ensino, deixando público aqui no canal, para que o máximo de alunos da Rede Estadual do Mato Grosso do Sul tenha acesso às aulas de Química, seguindo o referencial curricular. Estão prontos? Preparados? Então apertem os cintos e vamos nessa! Então, o que é que a termoquímica estuda? Galera, a termoquímica estuda a troca de calor associada às reações químicas e às mudanças no estado de agregação das substâncias. Mudança no estado de agregação é mudança no estado físico. Franklin, de onde você tirou este conceito, essa definição? Ora, se você procurar na internet você vai achar, mas também você tem o teu livro, não é verdade? Eu tirei daqui, do seu livro didático. Franklin, não estou com o meu livro aqui em mãos, com isolamento social, não recebi ainda, não tem importância. Na descrição do vídeo tem um link para você acessar ao teu livro digital. Então você já salva este link e toda vez que tivermos as nossas aulas, nossas atividades para você consultar, então você vai aqui e já começa pela página 125 nos nossos estudos. Legal? Então vamos continuar. E como é que nós expressamos essas calorias envolvidas nos processos? Ora, nós usamos a unidade de caloria ou joule. Agora, o que é a caloria? Na física, a caloria significa o quê? A quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Não confundir calor com temperatura. Calor é energia térmica em fluxo do corpo de maior quantidade de calor ou de temperatura para o corpo de menor quantidade de calor, menor temperatura. Não são a mesma coisa. A temperatura mede o grau de agitação térmica das partículas. Eu vou ilustrar para vocês da seguinte forma, olha só. A temperatura de qualquer massa de água fervente, sob pressão de 1 atm, é de 100 graus Celsius. Então, se você estiver fervendo 1 litro de água, ou 2 litros de água, ou meio litro de água, não importa as quantidades, mas se as águas estão fervendo, então ali a temperatura é de 100 graus Celsius. Entendeu? Agora, qual é o calor envolvido para que 1 litro de água ferva? O calor envolvido para que 2 litros de água ferva. Então, acontece que o calor está associado à massa. Já a temperatura não está associada à massa. Entende? Então, o calor fornecido por 2 litros de água fervente, ele é maior do que o calor fornecido por 1 litro de água fervente. Então, para que você tenha 1 litro de água fervente, eu tenho uma quantidade de calor ali. Para 2 litros de água fervente, é outra quantidade de calor envolvida. E na termoquímica, o calor tem um nome especial, entalpia, símbolo H. Entalpia significa o que, Franklin? É a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada mediante as reações químicas. Então, toda substância contém uma energia ali guardada, a energia das ligações químicas. E essa energia ela varia de uma reação química para outra. Isso é alterado durante uma reação química. Durante a mudança de estado físico, essa energia também varia, e é o que a gente vai ver neste curso termoquímica aqui. Entalpia é o nome do calor que está nos compostos. Símbolo H, porque calor em inglês é heat. O calor envolvido nos processos é medido em caloria, lembra que eu falei? Ou em joule. E olha a associação a relação entre essas energias. Então, uma caloria corresponde a 4,186 joules. Ou 1 quilocaloria está para 4,186 kJ. Então, não se esqueça que 1 kcal
ou um cacau, corresponde a 1.000 calorias, e um kJ, 1 kJ, a 1.000 joules. Quando se fala em caloria, eu me lembro das dietas. Perder calorias, queimar calorias. Quando você se alimenta, você está ingerindo calorias. Então, você já pegou um pacote aí de um alimento e já olhou nas informações nutricionais? Aqui fala assim, ó, porção de 35 gramas, o que equivale a 5 colheres de sopa. Então você desses que tem toque, tem essa sistemática de querer, 5 colheres de sopa, 35 gramas, então a quantidade da porção aqui, o valor energético, 129 quilocalorias, ô louco! Aí você vai lá e pega, multiplica por 4,186 e aí vai dar 540 kJ. Caraca! E isto aqui, a informação nutricional é para uma dieta em que você diariamente consome 2.000 quilocalorias, ou no caso 8.400 kJ. Já fez isto? Eu trouxe para você um rótulo aqui. Olha só, aqui neste rótulo a gente vai observar as informações nutricionais. Aí ele fala assim, ó, informações nutricionais, porção de 100 gramas, ou seja, para 5 pedaços. Então nós temos aqui um valor energético de 92 quilocalorias, o que corresponde, multiplicando por 4,186, a 386 quilojoules. O que significa esse valor energético? O valor energético nada mais é do que a energia que é liberada ou que você utiliza a partir dos alimentos. Então, toda essa energia está aí, ó, nos carboidratos, proteínas, nas gorduras totais. Olha aí a definição. Valor energético é a energia produzida pelo corpo e proveniente de carboidratos, proteínas, gorduras totais, ou seja, vem dos alimentos. Agora, lembra que eu perguntei se você é daqueles que faz o cálculo da caloria que você ingere para cada porção de alimento? Nada contra. É por isso que a gente vai ao nutricionista, não é verdade? Ele faz o balanceamento aí sobre aquilo que temos que ingerir. Isso é uma conta muito complexa, porque depende aí da tua altura, do teu peso, da tua idade, do sexo. Depende do quanto de atividade física você faz diariamente. Depende também da relação da tua massa muscular com a massa de gordura. Então, a dieta, ela é de cada um. Cada organismo processa, metaboliza o alimento de uma forma. Cada um tem uma absorção. Temos um valor médio, tá bom? Então, é óbvio que sempre que necessário, sempre que você tiver uma dúvida, consulte o nutricionista. Mas vamos lá, você gosta de fazer cálculos? Então tá bom. Então, aqui no nosso rótulo, nós temos essa informação, que 100 gramas, a porção de 100 gramas, está associada a uma caloria de 92 quilocalorias. Legal. E aí, esse pacote aqui é de meio quilo. Onde é que você sabe isso? Porque foi lá do outro lado do pacote que eu vi. E esses 500 gramas, portanto, vai corresponder a quanto de calorias? Horas, 5 vezes mais. Você concorda comigo que de 100 gramas para 500 nós multiplicamos por 5? Então, obviamente que aqui a energia vai multiplicar por 5. Nós não vimos agora há pouco com relação à água, que a quantidade de calor depende da massa, da quantidade de material. Quanto mais massa, maior a caloria envolvida. Ponto. Agora vamos brincar mais um pouquinho. Esses 92 quilocalorias é para os 100 gramas. E nesses 100 gramas aqui, ó, nós não temos 5 pedaços? Legal. Se eu tiver então um pedaço, qual vai ser a energia envolvida neste pedaço? Então, é só fazer a conta, não é verdade? Um pedaço significa que você vai dividir por 5 aqui. Então, a quantidade que vai estar aqui embaixo é só você dividir por 5 também. Ou opera a regra de 3 numa boa, sem problemas nenhum. Você vai chegar a 18,4 quilocalorias. E é por isso que você encontra aquelas pessoas que dizem, não, eu vou comer só um pedaço. Só 2 bolachas de água e sal. Só meia fatia de tomate. A gente brinca, ironiza, mas tudo que você consome
tem uma caloria envolvida. A máxima de Lavoisier é que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que acontece? De onde vem a energia? A energia que a gente consome para o funcionamento de nossos órgãos, nossos organismos e para a nossa execução de atividades. Nós consumimos através dos alimentos. Mas ainda assim, os alimentos contêm energia que vem de onde? Então, é só você pegar lá na tua aula de ciências, lá no ensino fundamental 1, sobre cadeia alimentar. Então, tudo começa com quem? Com o Sol. O Sol manda energia para o universo e nós aqui recebemos essa energia que os vegetais captam essa energia e guardam nas ligações químicas. Guarda através do quê? Do amido, celulose. A fotossíntese contribui para isso. Nós estamos armazenando essa energia nas ligações químicas que a fotossíntese nas plantas produzem. E as plantas são a base da cadeia alimentar. Contém energia. E as plantas são alimento para os animais. Os animais, então, passam a ter a energia proveniente da base. E nós, seres humanos, nos alimentamos de vegetais, de animais. E aí, respeitando a dieta de cada um, se você é carnívoro, se você é vegetariano, se você é vegano, enfim. Uma coisa é certa, nós não fazemos fotossíntese, nós não somos autótrofos, somos heterótrofos. Temos que consumir o alimento para obter energia. Então, é assim que funciona, através do alimento, que é fonte de quê? De carboidratos, proteínas, aminoácidos e lipídios. Então, é daí que vem a energia, começando lá do Sol, seguindo toda essa sequência aí na cadeia alimentar. E nós nos alimentamos de, basicamente, carboidratos, proteínas e gorduras, respeitando a dieta de cada um. Já falamos sobre isso. Olha só, aqui nós temos carboidratos, ou os glicídios, e que nos fornecem 4,02, ou seja, 4 quilocalorias por grama de alimento consumido. Aqui eu tenho a fonte, a ação no organismo, não é foco desta aula, você pode dar um pause no vídeo e se informar sobre essa tabela. Eu quero falar das calorias envolvidas. Olha para as proteínas. As proteínas nos fornecem 5,2 quilocalorias por grama de alimento. Ou, no final da queima, aproximadamente 4 quilocalorias por grama. As gorduras, os lipídios ou os óleos nos fornecem 4,98, aproximadamente 9 quilocalorias por grama. Se nós sabemos que para cada grama de carboidrato, proteína e lipídio tem essa energia, então é baseando nessas informações que eu monto a informação nutricional no rótulo do alimento que eu estou produzindo. Simples assim. Agora, como é que se sabe que cada grama desses compostos vão liberar essa quantidade de energia? Certo? Então esta é a hora de você conhecer o calorímetro bomba, ou a bomba de calorímetro, onde nós fazemos essa experiência. Olha a imagem do calorímetro bomba, que bonito que ele é, não é verdade? É aqui, nesse aparelho, que a gente mede a energia envolvida nas reações ou nos processos que trocam calor. Como é que funciona por dentro? Eu vou te mostrar. Olha só. Então nós temos, tá vendo esses fios aqui, ó? O que significa esses fios? Ó, letra E, contatos elétricos para ignição. Ou seja, a ignição é aquilo que vai iniciar uma reação. Essa reação é de combustão, é de queima. Então a gente promove a queima do material ali dentro, quando é uma reação química, e na queima desse material libera-se calor. Toda queima libera calor. E esse calor liberado vai para uma quantidade de água que está em volta. Olha só, esse A aqui é a câmara da reação. Ali dentro está acontecendo a reação, certo? E aí você tem o quê? Você tem aqui na letra B, olha a letra B, que é o termômetro da resistência. Então, está medindo o quê? A temperatura da água. Olha aqui, ó, F. A água que está em volta dessa câmara. Na letra C aqui, você tem o vaso calorimétrico. É nele que está sendo colocada a água, que vai receber o calor.
fornecido pela câmera. Aqui na letra D nós temos um agitador, porque esta água tem que estar em movimento constante, recebendo esse calor. Esse calor tem que ser distribuído homogeneamente e por isso que você tem aí essa situação do agitador. Sendo assim, quando a gente promove a queima do material que libera calor, esquenta uma quantidade de água, então nosso termômetro aqui de amarelo vai perceber o quê? Uma variação de temperatura. Exatamente. Então, a água estava a uma temperatura antes da reação e passa a ter uma outra temperatura após a reação. Então, você calcula aí o ΔT, temperatura final menos inicial. Se tiver uma reação acontecendo com absorção de energia, então ele vai roubar a temperatura, vai roubar o calor da água. E aí a temperatura da água, que era uma no começo, vai ser menor no final. Com essa variação de temperatura, você percebe o calor envolvido no processo. Então veja aqui em cima. A variação de temperatura aconteceu numa quantidade de água. Então você sabe quantos gramas de água tem ali dentro. A água tem uma propriedade chamada calor específico e com a variação de temperatura você calcula aqui a quantidade de calor envolvida no processo. Então eu quero que você compreenda o seguinte. Lembra da entalpia? Que é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada mediante as reações químicas? Pois bem, nós não conseguimos medir a entalpia na temperatura inicial do processo, nem na temperatura final, porque o calor é um calor envolvido na reação, no processo. Então o processo aconteceu, variou a temperatura e, portanto, a variação de temperatura nos dá a entender uma variação de energia, uma variação de entalpia. Portanto, este calor que nós estamos encontrando aqui no processo é o famoso ΔH, é a variação de entalpia. Por isso que nós não conseguimos medir a entalpia na temperatura exata, porque o calor é medido através da variação de temperatura. Se tem que variar a temperatura para medir o calor, então aí nós medimos a variação de entalpia. O processo tem que acontecer para a temperatura variar, e aí eu calculo a variação de entalpia. Então, diante disto, nós podemos calcular o calor de um sistema através da variação de entalpia com o uso deste calorímetro. Vamos fechar esta nossa apresentação resolvendo o exercício sobre esta questão energética dos alimentos? Então tá bom. Os alimentos, além de nos fornecerem as substâncias constituintes do organismo, são também fontes de energia necessária para nossas atividades. Podemos comparar o balanço energético de um indivíduo após um dia de atividades da mesma forma que comparamos os estados final e inicial de qualquer processo químico. O gasto total de energia em kJ por um indivíduo pode ser considerado como a soma de 3 usos corporais de energia. Primeiro, o gasto metabólico de repouso, de 4,2 kJ por quilo por hora. Gasto energético para a digestão e absorção dos alimentos, que corresponde a 10% da energia dos alimentos ingeridos. E a atividade física, que para uma atividade moderada representa 40% do gasto metabólico de repouso. Qual seria o gasto energético total de um indivíduo de massa corporal 60 kg, com atividade moderada e que ingere o equivalente a 7.600 kJ por dia? Então, se nós considerarmos aqui a primeira parte, o gasto metabólico, nós temos a seguinte conta: 4,2 kJ por quilo de massa corporal. Mas a pessoa tem 60 quilos. X vai ser igual a 4,2 vezes 60. Até aí tudo bem. Só que isso aqui é uma continha que você vai fazer por hora. O dia tem 24 horas. Então você vai ter aqui um gasto dentro de um dia, que foi o que ele falou aqui no exercício. Então o gasto de energia por dia é o 4,2 vezes 60, que é o quê? A energia gasta por hora por uma pessoa de 60 quilos, vezes
às 24 horas. Isso nos dá 6.048 kJ. Agora vem a segunda parte, o gasto energético para a digestão, que corresponde a 10% da energia dos alimentos ingeridos. Como ele ingeriu 7.600 kJ, isso é 100% da energia. Quantos kJ correspondem aos 10%? Esta é fácil. Isso significa 760 kJ. E agora a gente vai pegar o quê? A energia envolvida no gasto com atividade física, que corresponde a 40% do gasto metabólico de repouso. O gasto metabólico de repouso foi de 6.048 kJ, certo? Este é 100% do gasto. Quanto que vai corresponder aos 40%? Então, esta conta aqui corresponde a 2.419,2 kJ. Agora você soma 6.048 com 760 com 2.419,2. Então esse gasto total, somando essa galera aqui, dá 9.227,2 kJ. Tranquilo? Anota este valor porque a gente vai usar na letra B do exercício. Vou apagar aqui nosso quadro. Então vamos lá. Considerando-se que 450 gramas de massa corporal correspondem a aproximadamente 15.000 kJ. Qual é o ganho ou a perda deste indivíduo por dia em gramas? Então presta atenção aqui, ó. Eu guardei aqui em cima, o nosso gasto foi de 9.227,2. E aí no exercício, na letra A, ele diz que ganhou, ingeriu 7.600. Então temos que fazer a diferença aí, ó. Mais gastou do que consumiu. Qual é a diferença de energia gasta? Então é só você pegar e fazer essa continha aqui, não é verdade? Ó, 9.227,2 menos 7.600, e isso vai nos dar aqui uma resposta de acordo com os meus cálculos, 1.627,2 kJ. Então a conta que você vai fazer é a seguinte: o exercício diz que 450 gramas de massa corporal está correspondendo a uma quantidade de energia de 15.000 kJ. Legal. Quantos gramas, portanto, está associado a 1.627,2 kJ? Então, doutor, é só operar essa regra de 3. E aí, este X vai ser, sabe de quanto? 48,816 gramas. E essa massa corresponde a uma perda, porque este indivíduo mais gastou energia do que absorveu. E você sabe o que significa você queimar, gastar ou perder 48,8 gramas de massa corporal? Significa a 60 minutos de uma caminhada na velocidade de 7,4 km por hora. Então, 1 hora de caminhada 7,4 km por hora é uma caminhada firme, passo firme. Aí você perde 48 gramas. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado, mesmo para quem está numa dieta, num processo de perda de massa, é acompanhar o quanto está comendo, sim. Porque isso contém calorias que, para serem queimadas, corresponde, como eu estou te falando aqui, a 1 hora de caminhada, passos firmes e rápidos. E aí, gostaram dessa aula? Eu sou suspeito de falar. Então, meus alunos, meus queridos da turma A, B e C, pega a atividade, responde e devolve lá na nossa sala de aula no Google Classroom. E você aqui do canal Franquímica, pode pegar essa lista também. Está na descrição aqui do nosso vídeo. O link para a atividade e também o link para nosso livro, o livro utilizado pela rede estadual aqui do MS. O link está aqui na descrição. Então a minha parte está feita, a aula dada, a aula estudada. Então agora é a tua vez. Um beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima aula, onde nós vamos ver sobre os tipos de processos termoquímicos, os endotérmicos e exotérmicos. Aguardo vocês, hein? Um abraço.